hoje, acelerando, né, um processo de produção, também está acelerando um processo de destruição, né? Qual é o caminho, né, para lidarmos com essa natureza, né, com toda essa tecnologia e a revolução, né, da indústria, para que a gente possa continuar, né, produzindo vida, né, e não apenas destruindo aquilo que já foi, né, colocado aí em anos e anos, né? Bom, eu acho que é uma questão de filosofia, né? Hoje nós vivemos uma filosofia hipercompetitiva. É matar, é crescer ou morrer, não é isso? Então a gente se utiliza da natureza como um recurso, né, infinito, né? Ele não se exaure, né? Então nós nos utilizamos dessa natureza em função de um crescimento, né, e dentro de uma lógica hipercompetitiva, onde o lucro, né, está acima do bem comum, né? Então primeiro tem que mudar essa filosofia de hipercompetitividade. E como é que se muda essa filosofia? Bom, também a gente tem que contextualizar para não cair no mesmo erro desses que nós estamos vendo aí, né, nas redes sociais, né? Bom, existe uma realidade hoje econômica no país, né? Tanto que a ecologia e a economia são duas ciências irmãs, porque da economia depende o bem-estar das populações, né, humanas, das comunidades, aí falando estritamente em termos sociológicos. Então, como conjugar hoje desenvolvimento, crescimento econômico com preservação ambiental? Eu acho que esse é um grande desafio hoje da gestão, né, da gestão ambiental, no sentido de que você tem que manter as taxas de emprego. Hoje o Brasil vive uma condição praticamente de pleno emprego, né, em relação aos demais países. Quem é que tem uma taxa aí de 5 a menos de 5% de desemprego? Nós, né? Então isso mostra um indicador econômico fantástico, né? As universidades estão lotadas, né? Bom, mas para manter essa taxa de quase pleno emprego, isso é um indicador econômico, né, quantitativo. Para manter essa taxa, é preciso manter o quê? A economia girando. Eu tenho que manter a produtividade, eu tenho que fazer com que as indústrias produzam, para que elas não demitam, né? Para que as famílias tenham emprego, continuem consumindo. Olha só, então se eu tenho mais emprego, eu tenho dinheiro circulando no mercado. Então eu consumo mais. Se eu consumo mais, eu tenho que produzir mais enquanto sistema econômico, né? Bom, e quais são as consequências dessa lógica, dessa cadeia produtiva? Ao mesmo tempo que eu produzo mais, eu exploro mais o meio ambiente. Eu preciso de matéria-prima para produzir. E ao mesmo tempo que eu consumo mais, eu gero mais lixo, né? Então eu preciso saber como lidar com esse lixo. Então isso é um desafio, né? Qual é o caminho aí? O caminho, de fato, não é simples. Então ela passa por questões que vão de uma conduta individual, né? As pessoas não acreditam que medidas individuais da sua própria prática dentro de casa não sejam suficientes para mudar um contexto maior. São suficientes, sim. E temos que pensar em termos coletivos, né? Ou seja, ações governamentais e não governamentais que possam atacar em todos os indicadores dessa cadeia, desde indicadores econômicos, ambientais e de saúde. Você fazendo intervenções pontuais, vamos lá, indústrias poluidoras, fiscalização, rigor da lei, fechamento, utilização de tecnologias, né? Impactos causados por indústrias ou que seja por empresas governamentais,
ação mitigatória e também de médio e longo prazo, para resolver a questão do impacto, ou seja, da modificação. Exemplo, derramamento de petróleo, né? Você tem que ir lá, além de você acionar diretamente a empresa responsável, você tem que ir lá e tirar o petróleo do mar, para não gerar impacto, ou melhor, para o impacto não ser maior, porque o impacto compromete o quê? Quem vive do pescado, né? E não só quem vive do pescado, como toda a dinâmica ecossistêmica local, né? Então isso tudo é comprometido. Então você entra com uma ação nas conjunturas da economia, nos indicadores ambientais. Você trabalha então com os impactos e com a exposição e com a alteração daquele impacto no meio ambiente, que seriam indicadores de situação, né? E depois você vê como é que isso está afetando a população do ponto de vista da exposição que elas estão sofrendo, né, frente às emissões, né, possíveis aí, CO2, esgoto, lixo. Tudo isso são indicadores de saúde que podem afetar o que é a saúde da população. Então, a abordagem global, uma visão global do quadro, né, que passa pela degradação ambiental até o comprometimento da saúde das populações, é fundamental para quem hoje está lidando com a questão da gestão de saúde ambiental, da questão ambiental. Se você não tem essa visão ampla, né, fica muito difícil tentar reverter essa situação. Então, do ponto de vista individual, é você efetivamente lidar com o seu próprio lixo, você, independente se a prefeitura faz a coleta seletiva ou não, é você fazer a sua coleta seletiva dentro de casa, né? É você diminuir o consumo, né? Porque trocar de celular a cada 6 meses, não é isso? É claro que toda essa condição, estando dentro de um sistema, né? Nós fazemos parte de um sistema complexo, qualquer mexida que você dá altera minimamente, né? E às vezes até não tão minimamente assim todo. Mas seriam as formas de pressão que você poderia fazer no sentido de um ganho maior para essa questão ambiental. Eu insisto, nós temos que melhorar ao nosso senso crítico, a qualidade da nossa crítica, né? Como que se melhora a qualidade da nossa crítica? Não ficando presos a imagens de impacto, porque isso pode ser uma grande manipulação, né? E uma inversão da realidade. Porque o que fala sobre a realidade é o fato histórico. É o fato histórico. A série histórica estava mais poluída do que agora? Ou não? Então você tem que olhar os indicadores, como é que eles foram se movimentando, né, ao longo do tempo. Tinha mais pescado ou menos pescado, né? Espera-se que o pescado aumente na medida que a qualidade da água vai melhorando. Espera-se. Isso nós estamos olhando, né? Faz parte do nosso projeto. Então eu acho que sim, que Cabo Frio tem um grupo muito bom. Tem o Vinícius Peixoto aí, que é uma pessoa sensibilizada para a questão, e aí eu faço questão de dizer aqui, né, porque a gente vai acompanhando, independente de vinculação a partido político ou não, né? Eu acho que a questão ambiental precisa ser vista dentro de um contexto mais global, né? Não existe ambiente saudável com população sem educação de base, né? Não existe ambiente saudável sem emprego, não é isso? Então nós estamos vivendo uma fase ótima no Brasil de quase pleno emprego, né? Não existe, da mesma maneira, a saúde, né? Vamos falar de saúde, nós temos que falar de dinheiro no bolso, né? Ninguém tem saúde sem dinheiro, porque o dinheiro te dá o acesso, né? Ninguém tem saúde sem saneamento básico, né? Então a questão de urbanização, né? Ninguém tem saúde com vala negra correndo na frente de casa, né? Ninguém tem saúde sem sol,
Certas comunidades são tão comprometidas do ponto de vista do urbanismo, né, que o sol não entra nas festas, são criadas, são bebos, né, gera umidade, então a tuberculose, né, então saindo um pouco de rocinha, né, um índice de tuberculose monstruoso, coloca no Brasil sobre alerta, né, para a Organização das Nações Unidas como um país entre os 22 com maior taxa de tuberculose do mundo. Entendeu? Isso é aceitável? Né? Então, a questão de urbanização, né? Questão de habitação. Né? A questão do conceito de desenvolvimento sustentável. Isso, né? Isso, exato. Então, e essa sustentabilidade diz tudo. O que é sustentabilidade? Né? É você equacionar as necessidades das populações em termos de emprego, qualidade de vida, saúde, esporte, lazer, cultura, cinema, e consumo, né? Com um meio ambiente em equilíbrio, saudável, né? Se essas coisas não estão colocadas, então não tem sustentabilidade, né? Sustentabilidade é o convívio harmônico, né, entre as populações e o meio ambiente, né? Ambos se complementam, se completam, né? Um modifica o outro. Então essa interação, né, entre ambos precisa que redunde numa melhoria progressiva de ambos, né? Eu acho que se constrói alguns mitos, né? Se não fizer, né, um resort no Peró, vai haver uma falência econômica da cidade, porque não se gera emprego, como se fosse a única possibilidade, e essa possibilidade sempre pega, né, um patrimônio natural e tem que depredá-lo ao invés de se relacionar com ele de modo a criar uma economia, né, engajada com a natureza, uma economia criativa, um planejamento que faça com que aquele patrimônio natural produza recursos para a cidade, né? E aí se cria mitos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Se cria verdades, né? Tem verdades em cima de mitos, né? Então assim, e o nosso sistema nervoso é engraçado, né? Que ele não distingue, na verdade, a realidade da fantasia, né? O que significa isso? Olha, na medida que você cria uma realidade mental, né? Ou seja, aquilo passa a ser de fato uma verdade para você, né? Isso pode acontecer nesse contexto. Olha, você fica dizendo que não existe possibilidade de desenvolvimento fora desta realidade. Aquilo começa a ser uma realidade para as pessoas acreditar naquele mito, né? Que eu acho que é o que você está dizendo. Não, existem outras alternativas, sim. Existem outras possibilidades de desenvolvimento que não passam pela degradação, pelo impacto, pelo risco, né? Por que correr tanto risco de impactar o meio ambiente em nome desse crescimento a qualquer custo? Como se esse crescimento fosse ser dividido de forma justa e igualitária com quem de fato vai estar ali no dia a dia mantendo o resort, limpando, cuidando, né? Não, no final das contas vão ser aqueles salários que nós já conhecemos, né? E o lucro todo, né? O grosso do lucro, aquele lucro que a gente sabe que os empresários pouco comprometidos com a questão social gostam de ter, né? Então, a gente sabe que nem essa divisão justa pelo trabalho de quem vai estar lá vai existir. As pessoas vão estar com seus salários ali reduzidos. Eu acho que a se tomar medidas como essa, você teria que pagar royalties, né, à sociedade pelo dano, porque o royalties é exatamente isso, né? É uma quantia que diz que há uma depredação, há uma perda, e aí você faz uma compensação. Então eu acho que é um indicativo, né, estabelecido, maravilhoso para nos mostrar que há uma consequência negativa e por isso se compensa. Então qual é a compensação? Né? Não existe compensação. Não existe. Né? O mito é de que só existe benefícios. Isso não é uma verdade. Né? E há possibilidades onde
benefício e risco são ao menos equiparados, né? E muitas vezes até sobrepostos os benefícios em função de se respeitar a maior riqueza que uma cidade como Cabo Frio tem, que é o seu patrimônio natural. Sem dúvida, sem dúvida. Né? E no final das contas, o que a gente acaba vendo, o que sobra? A exploração do meio ambiente e do homem, né? O indivíduo explorado, o meio ambiente explorado, em nome dessa hipercompetitividade, que é uma questão que eu tenho pensado muito recentemente, né? Desse homem sempre como centro, né, do universo, né? O egocentrismo, né? Então, e tentando fazer a gestão em torno dele, né? Das florestas, né? Em torno do seu benefício, né? Das florestas, dos lagos, dos rios, do espaço, né? Tudo em nome de uma questão que é muito pouco para aquilo tudo que nós temos de diversidade, para aquilo tudo que nós podemos fazer em nome da natureza, em nome da qualidade de vida das populações.